Olá, sou Paulo Carvalho, sou analista de negócios da FBS Sistemas. Estou aqui em mais um vídeo de suprimentos compras e hoje iremos falar sobre cancelamento de pedido de compra. O que seria o cancelamento de pedido de compra? Seria quando eu necessito de fazer esse cancelamento no sistema mesmo, tá? Ou seja, eu tenho um pedido de compra, o qual eu não tenho mais necessidade de que esses materiais venham para a empresa. Então eu preciso fazer um cancelamento desse pedido. Ou até mesmo cancelar saldos do pedido. Então, por exemplo, nós iremos entrar aqui no módulo de suprimentos compras, opção movimentação, na tela de manutenção de pedido de compra mesmo, ok? Então, quando eu tenho um determinado pedido já, eu poderia dizer qual é o meu pedido. Então, eu poderia informar o meu pedido de compra, como por exemplo, aqui eu dei um exemplo do pedido 221, se eu já tenho esse pedido em mãos. Caso eu não tenha esse pedido em mãos, eu poderia ir na opção consulta de pedido de compra, tá? Poderia dizer um período que eu quero consultar minha compra, por exemplo, tá? Então vou pôr um período bem maior aqui. Poderia informar o meu fornecedor que eu quero consultar pedido de compra, ou outro tipo de consulta, de filtro, né? Ou, por exemplo, consultar nesse período todos os meus pedidos que estão em aberto ou parcial. O que significa parcial? Significa que são pedidos atendidos pela metade, tá? Ou parte do pedido. Então eu consulto todos os meus pedidos, então nós vamos tentar dar um exemplo aqui hoje de duas formas de cancelamento, tanto um pedido completo ou um pedido parcial. Então vamos analisar o primeiro pedido aqui, 109, do dia 26/2/2016, ok? Ele se encontra em aberto e ele foi feito um pedido de 2 itens e esses 2 itens não foram entregues, ok? Porém, imagina que eu não quero mais, eu não queira mais esse pedido de compra. Então eu posso dar um duplo clique no código do pedido de compra, como vocês podem ver. Ele automaticamente vai na tela de manutenção de pedido de compra e lá sim eu tenho a opção de cancelar esse pedido. Ao apertar o botão cancelar, ele me pergunta se eu quero cancelar os itens em abertos ou todos os itens, tanto que estiverem em aberto ou parcial. Então, se eu apertar todos os meus itens, automaticamente o sistema me deu uma mensagem de cancelamento realizado com sucesso. Os totais de itens em aberto foram 2, que foram automaticamente cancelados. Reparem que eles estão em abertos, mas na hora que eu clicar no botão cientes, eles passarão automaticamente para cancelada. Cancelada toda a minha ordem de compra. Por quê? Porque o item número 1 está cancelado e o meu item número 2 também está cancelado. Então, consequentemente, quando eu cancelo, eu zero a quantidade de itens a serem entregues. Então, sucessivamente, também identifica-se que o meu pedido de compra já não tem mais validade, ok? Então, possibilitando, saindo daqui para vocês verem, se eu consultar novamente, eu já não tenho mais aquele item de pedido de compra 109. Ou seja, ele foi cancelado. Ele apareceria na opção agora de cancelado se eu tivesse essa opção. Temos uma outra opção de cancelamento aqui que é quando for parcial. Então, por exemplo, vamos atender parcial. O que significa parcial? Significa que parte da minha ordem de compra foi atendida. Como podemos ver, vamos voltar um pouco aqui, esse pedido de compra 112 tem 4 itens dentro dele. Então, parte desse produto, desses itens foram atendidos. Como o primeiro item foi atendido total. Como o segundo item não foi atendido total, foi atendido parte dele. O terceiro também e o quarto foi atendido total. Se eu der um duplo clique no pedido 112, eu tenho o item 1 como atendido total, como vocês podem ver. Eu tenho o item 2 como atendido total, como vocês podem ver. Eu tenho o item 3 como atendidos parcial e o item 4 como atendidos parcial. Vamos imaginar que eu queira cancelar todos esses itens parciais. Então eu poderia optar pelo cancelamento do pedido, a opção todos parciais, ok? Como também eu poderia optar apenas por cancelamento de um único item desse parcial. Então imagina que esse item aqui, 3, está parcial, porém ainda vai chegar o restante das peças. Eu não quero cancelar ele, então eu deixo ele em aberto. Então eu poderia ir para o quarto item. Então lembra que verificando que o quarto item ele está parcial, onde identifica-se que a quantidade de compra foram 2.061 quilos deste produto,
tá? E a quantidade entregue foi 2.030 quilos. Porém, eu não preciso mais desse quarto item. Aí eu teria que fazer o quê? Modificar a quantidade dele pela mesma quantidade do item entregue, da quantidade entregue. Quando eu faço isso e eu clico no botão salvar, ele me pergunta se eu quero realmente cancelar o saldo deste item. Aí eu identifico que sim. Então ele faz isso com sucesso, passando o quarto item, vamos verificar o quarto item, para atendido total, deixando a mesma quantidade do pedido igual à quantidade entregue, ok? Então, neste caso, neste exemplo, ficou apenas um item parcial em aberto. Se eu quisesse cancelar o restante dele, aí sim eu cancelaria somente esse item pendente, passando todo o item do pedido para atendido total. É isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Se eu atualizar a tela aqui, não vai ter nada. Já foi cancelado o saldo daquele outro pedido também. Por hoje é só e até o próximo vídeo.